Minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou dar voz a um belíssimo texto narrativo histórico escrito pelo nosso grande escritor e historiador Alexandre Herculano sobre aquele grandioso acontecimento que ocorreu no Monte da Franqueira, concretamente no Castelo de Faria. E também este vídeo serve para sensibilizar as pessoas a partir de um conjunto de fotografias que eu tirei e que vão aparecer ao longo da narrativa deste texto, para que realmente se faça um pouco contraste entre a realidade atual e aquilo que Alexandre Herculano diz no texto, que é pena hoje, no sítio onde está o Castelo de Faria, não existe ali um grande monumento, porque o que aconteceu ali foi um dos maiores acontecimentos de patriotismo que a nossa história portuguesa possui. Concretamente, aquele diálogo entre o pai e o filho, entre os condes de Barcelos. O Castelo de Faria, de Alexandre Herculano, 1373. A breve distância da vila de Barcelos, nas faldas da Franqueira, alveja ao longe um convento de franciscanos. Aprazível é o sítio, sombreado de velhas árvores. Sentem-se ali o murmurar das águas e a bafagem suave do vento, harmonia da natureza que quebra o silêncio daquela solidão, a qual, para nos servirmos de uma expressão de Frei Bernardo de Brito, com a saudade de seus horizontes, parece encaminhar e chamar o espírito à contemplação das coisas celestes. O monte que se levanta ao pé do humilde convento é formoso, mas áspero e severo, como quase todos os montes do Minho. Da sua coroa descobre-se ao longe o mar, semelhante a mancha azul entornada na face da terra. O espectador, colocado no cimo daquela eminência, volta-se para um e para o outro lado, e as povoações e os rios, os prados e as fragas, os soutos e os pinhais apresentam-lhe o panorama variadíssimo que se descobre de qualquer ponto elevado da província de Entre Douro e Minho. Este monte, ora ermo, silencioso e esquecido, já se viu regado de sangue. Já sobre ele se ouviu gritos de combatentes, ânsias de moribundos, estridor de habitações incendiadas, sibilar de setas e estrondo de máquinas de guerra. Claros sinais de que ali viveram homens, porque é com estas balizas que eles costumam deixar assinalados os sítios que escolheram para habitar na terra. O Castelo de Faria, com as suas torres e ameias, com a sua barbacá e fosso, com os seus postigos e alçapões ferrados, campeou aí como dominador dos vales vizinhos. Castelo Real da Idade Média, a sua origem some-se nas trevas dos tempos, que já lá vão há muito. Mas a febre lenta que costuma devorar os gigantes de mármore e de granito, o tempo coou-lhe pelos membros, e o antigo alcácer das eras dos reis de Leão desmoronou-se e caiu. Ainda no século XVII, partes da sua ossada estavam dispersas por aquelas encostas,
No século seguinte, já nenhuns vestígios dele restavam, segundo o testemunho de um historiador nosso. Um eremitério, fundado pelo célebre Egas Muniz, era o único eco do passado que aí restava. Na ermida servia de altar uma pedra trazida de Ceuta pelo primeiro duque de Bragança, D. Afonso. Era esta lágia a mesa em que costumava comer Salat ibn Salat, último senhor de Ceuta. D. Afonso, que seguira seu pai D. João I na conquista daquela cidade, trouxe esta pedra entre os despojos que lhe pertenceram, levando-a consigo para a vila de Barcelos, cujo conde era. De mesa de banquete mouriscos, converteu-se essa pedra em ara do cristianismo. Se ainda existe, quem sabe qual será o seu futuro destino? Serviram os fragmentos do castelo de Faria para se construir o convento edificado ao sopé do monte. Assim, se converteram em dormitórios as salas de armas, as ameias das torres em bordas de sepultura, os ombrais das ballesteiras e postigos em janelas claustrais. O ruído dos combates calou no alto do monte e nas faldas dele alevantaram-se a harmonia dos salmos e o sussurro das orações. Este antigo castelo tinha recordações de glória. Os nossos maiores, porém, curavam mais de praticar façanhas do que de conservar os monumentos delas. Deixaram por isso, sem remorsos, sumir nas paredes de um claustro pedras que foram testemunhas de um dos mais heróicos feitos de corações portugueses. Reinava entre nós D. Fernando, este príncipe que tanto degenerava de seus antepassados em valor e prudência. Foi obrigado a fazer paz com os castelhanos depois de uma guerra infeliz, intentada sem justificados motivos e em que se esgotaram inteiramente os tesouros do Estado. A condição principal com que se pôs termo a esta luta desastrosa foi que D. Fernando casasse com a filha del rei de Castela. Mas, brevemente, a guerra se acendeu de novo porque D. Fernando, namorado de Dona Leonor de Teles, sem lhe importar o contrato de que dependia o repouso dos seus vassalos, a recebeu por mulher com a afronta da princesa castelhana. Resolveu-se o pai a tomar vingança da injúria, ao que o aconselhavam ainda outros motivos. Entrou em Portugal com um exército e, recusando D. Fernando aceitar-lhe batalha, veio sobre Lisboa e cercou-a. Não sendo o nosso propósito narrar os sucessos deste sítio, volveremos o fio do discurso para o que sucedeu no Minho. O adiantado da Galiza, Pedro Rodrigues Sarmento, entrou pela província de Entre Douro e Minho com um grosso corpo de gente de pé e de cavalo, enquanto a maior parte do pequeno exército português trabalhava inutilmente ou por defender ou por descercar Lisboa. Prendendo, matando e saqueando, veio o adiantado até às imediações de Barcelos, sem achar quem lhe atalhasse o passo. Aqui, porém, saiu-lhe ao encontro D. Henrique Manuel, conde de Ceia e tio del rei D. Fernando, com a gente que pôde juntar. Foi terrível o conflito, mas por fim foram desbaratados os portugueses, caindo alguns nas mãos dos adversários. Entre os prisioneiros contava-se o alcaide-mor do Castelo de Faria, Nuno Gonçalves. Saíra este
com alguns soldados para socorrer o conde de Ceia, vindo assim a ser companheiro no comum desgraça. Cativo, o valioso alcaide pensava em como salvaria o castelo del rei, seu senhor, das mãos dos inimigos. Governava-o, em sua ausência, seu filho, e era de crer que, vendo o pai em ferros, de bom grado desse a fortaleza para o libertar, muito mais quando os meios de defensão escasseavam. Estas considerações sugeriram um ardil a Nuno Gonçalves. Pediu ao adiantado que o mandasse conduzir ao pé dos muros do castelo, porque ele, com as suas exortações, faria com que o filho o entregasse sem derramamento de sangue. Um troço de besteiros e de homens de armas subiu em costa do monte da Franqueira, levando no meio de si o bom alcaide Nuno Gonçalves. O adiantado de Galiza seguia atrás com o grosso da hoste, e a costaneira, ou ala direita, capitaneada por João Rodrigues de Viedma, estendia-se rodeando os muros pelo outro lado. O exército vitorioso ia tomar posse do castelo de Faria, que lhe prometera dar nas mãos o seu cativo alcaide. De roda da Barbacá alvejavam as casinhas da pequena povoação de Faria, mas silenciosas e ermas. Os seus habitantes apenas enxergaram ao longe as bandeiras castelhanas que esvoaçavam soltas ao vento e viram o refulgir cintilante das armas inimigas, abandonando os seus lares, foram acolher-se no terreiro que se estendia entre os muros negros do castelo e a cerca exterior ou Barbacá. Nas torres, os atalaias vigiavam atentamente a campanha, e os almocadéns corriam com a rolda pelas quadrelas do muro e subiam aos cobelos colocados nos ângulos das muralhas. O terreiro onde se haviam acolhido os habitantes da povoação estava coberto de choupanas colmadas, nas quais se abrigava a turba dos velhos, das mulheres e das crianças que ali se julgavam seguros da violência de inimigos desapiedados. Quando o troço dos homens de armas que levavam preso Nuno Gonçalves vinha já a pouca distância da Barbacá, os besteiros que coroavam as armeias encurvaram as bestas e os homens dos engenhos prepararam-se para arrojar sobre os contrários as suas quadrelas e virtões, enquanto o clamor e o choro se levantavam no terreiro onde o povo inerme estava apinhado. Um arauto saiu do meio da gente da vanguarda inimiga e caminhou para a Barbacá. Todas as bestas se inclinaram para o chão e o ranger das máquinas converteu-se num silêncio profundo. Moço alcaide! Moço alcaide! Bradou o arauto. Teu pai, cativo de Moinove Pedro Rodrigues Sarmento, adiantado de Galiza, pelo muito excelente e temido Dom Henrique de Castela, deseja falar contigo, de fora do teu castelo. Gonçalo Nunes, o filho do velho alcaide, atravessou então o terreiro e, chegando à Barbacá, disse ao arauto: A Virgem proteja meu pai, dizei-lhe que eu o espero. O arauto voltou ao grosso de soldados que rodeavam Nuno Gonçalves e, depois de breve demora, o tropel aproximou-se da Barbacá. Chegados ao pé dela, o velho guerreiro saiu dentre os seus guardadores e falou com o filho.
Sabes tu, Gonçalo Nunes, de quem é esse castelo que, segundo o regimento de guerra, entreguei à tua guarda quando vinha em socorro e ajuda do esforçado conde de Ceia? É, respondeu Gonçalo Nunes, do nosso rei e senhor D. Fernando de Portugal, a quem por ele fizeste preito e menagem. Sabes tu, Gonçalo Nunes, que o dever de um alcaide é de nunca entregar por nenhum caso o seu castelo a inimigos, embora fique enterrado debaixo das ruínas dele? Sei, ó meu pai, prosseguiu Gonçalo Nunes, em voz baixa, para não ser ouvido dos castelhanos que começavam a murmurar. Mas não vês que a tua morte é certa, se os inimigos percebem que me aconselhaste a resistência? Nuno Gonçalves, como não tivera ouvido as reflexões do filho, clamou então: Pois se o sabes, cumpre o teu dever, alcaide do castelo de Faria. Maldito por mim, sepultado sejas tu no inferno, como Judas o traidor, na hora em que os que me cercam entrarem nesse castelo sem tropeçarem no teu cadáver. Morra! Gritou o almocadaço em castelhano. Morra o que nos atraiçoou! E Nuno Gonçalves caiu no chão atravessado de muitas espadas e lanças. Defende-te, alcaide, foram as últimas palavras que ele murmurou. Gonçalo Nunes corria como louco ao redor da Barbacã, clamando vingança. Uma nuvem de flechas partiu do alto dos muros. Grande porção dos assassinos de Nuno Gonçalves misturaram o próprio sangue com o sangue do homem leal ao seu juramento. Os castelhanos acometeram o castelo. No primeiro dia de combate, o terreiro da Barbacã ficou alastrado de cadáveres tisnados e de colmos e ramos reduzidos a cinzas. Um soldado de Pedro Rodrigues Sarmento tinha sacudido com a ponta da sua lança chuça um colmeiro incendiado para dentro da cerca. O vento suão soprava nesse dia com tal violência e em breve os habitantes da povoação que haviam buscado o amparo do castelo pereceram juntamente com as suas frágeis moradas. Mas Gonçalo Nunes lembrava-se da maldição de seu pai, lembrava-se de que o vira moribundo no meio dos seus matadores e ouvia a todos os momentos o último grito do bom Nuno Gonçalves: Defende-te, alcaide! O orgulhoso Sarmento viu a sua soberba abatida diante dos torvos muros do castelo de Faria. O moço alcaide defendia-se como um leão e o exército castelhano foi constrangido a levantar o cerco. Gonçalo Nunes, acabada a guerra, era altamente louvado pelo seu brioso procedimento e pelas façanhas que obrara na defensão da fortaleza cuja guarda lhe fora encomendada por seu pai no último trance da vida. Mas a lembrança de um horrível sucesso estava sempre presente no espírito do moço alcaide. Pedindo a El Rei o desonerasse do cargo que tão bem desempenhara, foi de pôr ao pé dos altares a servilheira e o saio de cavaleiro para se cobrir com as vestes pacíficas do sacerdócio. Ministro do santuário, era com lágrimas e preces que ele podia pagar a seu pai o ter coberto de perpétua glória o nome dos alcaides de Faria. Mas esta glória não há hoje aí uma única pedra que a ateste. As relações dos historiadores foram mais duradouras que o mármore.
Bom, meus amigos, resta-me dizer que foi um prazer levar-vos esta narrativa e espero que com ela fiquem apaixonados como eu pelo Monte da Franqueira, porque tem uma vista fabulosa, e também por estas ruínas deste castelo que de certa forma guarda em si esse acontecimento extraordinário entre o diálogo profundo entre o pai e o filho, que fez com que este não entregasse o castelo e tivesse um ato de heroísmo. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destas realidades um pouco esquecidas do nosso concelho. Fiquem bem, um abraço, até lá.